Glória a Deus, graças a Deus, paz do Senhor Jesus, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus, passando aqui para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta tarde de sexta-feira, dia 22 de setembro do ano de 2023. Para quem não me conhece, o meu nome é Andréia. Bem-vindo ao meu canal Fonte de Águas Limpas, @2022. Então eu quero meditar um pouquinho na palavra de Deus e ver o que o Senhor tem para nós aqui. No livro de Isaías, capítulo 56, diz assim: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isso, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Então, esses dois versículos aqui para nós, da palavra de Deus, para que a gente possa meditar um pouquinho na palavra de Deus. Então, este versículo que nós lemos, o primeiro aqui, 56, capítulo 56, 1, diz: Assim diz o Senhor, mantende o juízo e fazei justiça. O que é a justiça, queridos, para aquelas pessoas que leem a Bíblia Sagrada, que se importam com a palavra de Deus? A justiça, ela é tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. É todas as promessas de Deus, é todos os ensinamentos que tem na sua palavra. Isto é a justiça de Deus. É a justiça que o cristão se esforça para seguir, para viver e para praticar. Quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vemos que ela nos ensina como nós devemos andar, como o cristão que se importa em agradar a Deus deve se comportar no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas palavras, nas suas escolhas, nas suas decisões, tudo que ele vai fazer. Ele procura se comportar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Então aqui ele diz, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça a manifestar-se. Então o que a palavra de Deus está dizendo aqui para nós, queridos? Que Deus, ele se agrada da justiça, ele se agrada daqueles que cumprem a sua palavra. Outro versículo também que a Bíblia nos fala que Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Por que eu tive essa inspiração de falar alguma coisa a respeito deste versículo da palavra de Deus? Porque a gente vive a nossa vida aqui nessa terra como humanos. E a gente observa coisas que às vezes ficam na mente da gente e a gente não consegue, não é entender, não é que a gente não consiga entender, a gente entende, mas a gente verifica que há um desacordo com a palavra de Deus. Por exemplo, a gente vê muitos cristãos caloteiros, cristãos cambalacheiros, quer dizer, cristãos, né? Se dizem cristãos, cambalacheiros, que fazem falcatruas, né? Que fazem um desvio daqui, um desvio dali para se dar bem, né? Muitas vezes são profissionais numa área que se o serviço é um valor, eles cobram outro valor para se dar bem, né? E se dizem cristãos, se dizem pessoas, são pessoas que vão à igreja, frequentam a igreja, mas são pessoas que o comportamento deles não está condizente com a justiça de Deus. E outro dia aconteceu um fato comigo, que claro eu não vou falar aqui, né? A intenção não é expor ninguém. E eu fiquei pensando, mas essa pessoa se diz cristã? Mentirosos, né? Fraudulentos, injustos. Então a gente vê tanta coisa que não condiz com a palavra de Deus. Aí eu fico pensando comigo, será que essas pessoas elas ficam pensando, Deus é misericórdia? Eu vou mentir um pouquinho, eu vou trapacear um pouquinho e depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Deus perdoa, sim. Deus é misericordioso. Mas para que Deus perdoe, tem que haver um arrependimento e tem que haver uma renúncia. Nós vemos na Bíblia Sagrada que quando
o Senhor Jesus, ele perdoava o pecado das pessoas, ele dizia, perdoado foi o teu pecado, vai e não peques mais. Então, se a pessoa continua naquela insistência, naquele mau caratismo, ela pensa assim, já passou, já esqueci, já me dei bem, Deus já me perdoou. Às vezes não. Às vezes aquilo ali vai se acumulando no mundo espiritual, né? E aí vai chegar um ponto que ela vai dar conta daquilo ali. Ela vai dar conta. Ela pensa que está se dando bem à custa de ficar passando os outros para trás, mas não está. Ela está prejudicando a si próprio, a sua comunhão com Deus, e a sua vida espiritual está sendo prejudicada. A Bíblia fala, tem um versículo que fala, que eu li agora há pouco, lá em Provérbios, que até a oração das pessoas que não obedecem à palavra de Deus, ela não é ouvida. Deus não recebe, Deus não aceita. Então, muitas vezes a gente fica pensando, o fulano está sofrendo tanto, o fulano vai na igreja, o fulano é crente e está passando tanto trabalho, está sofrendo tanto, vai ver o que ele fez. Vai ver lá as contas dele que ele precisa acertar. Vai ver lá as mentiras, falcatrua, um monte de porcaria, de coisa errada, de injustiça que ele fez, muitas vezes no seu trabalho, com seus clientes, com as pessoas, que ele deveria agir com justiça, com honestidade, mas foi desonesto, foi mau caráter. Então, queridos irmãos, aqui nós vemos também que ele fala o homem que guardar o sábado. Nós sabemos que guardar o sábado era um dia que os judeus tiravam ali neste dia de consagração para Deus, para não fazerem nada, somente de consagração para adorar a Deus. Hoje, para nós, os cristãos, todos os dias nós devemos andar na justiça de Deus, todos os dias nós devemos olhar para a palavra de Deus, todos os dias nós devemos agradar ao nosso Deus com o nosso comportamento, com as nossas atitudes. Então, a graça de Deus, a graça que nos oferece salvação, não é para que as pessoas possam viver a sua vida de qualquer jeito e achar que no final elas vão se dar bem. Elas vivem a sua vida tirando vantagem sempre querendo tirar vantagem em cima, muitas vezes, das pessoas, enganando, mentindo, trapaceando, enfim, fazendo tantas coisas que aqui não tem nem palavras para explicar. Tantas coisas erradas que a Bíblia condena, e no final elas pensam, eu vou me dar bem. Não vai se dar bem, não vai se dar bem, porque Deus é Deus de justiça e é Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, estar atento sobre isso. Faça do seu serviço, do seu trabalho, secular também, porque o cristão, ele mostra que é cristão verdadeiro não é dentro da igreja. Dentro da igreja todo mundo é perfeito, dentro da igreja todo mundo é santo. Mas ele mostra que é cristão verdadeiro é lá fora, no trabalho secular dele. É lá que ele mostra quem ele realmente é. Nas suas atitudes, em secreto, onde ninguém vê. Onde o homem não está vendo, mas Deus está vendo. Deus tudo vê. A Bíblia diz que não há como se esconder de Deus. Deus vê todas as nossas ações. Tudo que a gente faz, tudo está diante de Deus, até mesmo o nosso pensamento. A Bíblia diz que antes que chegue o nosso pensamento, antes que saia uma palavra da nossa boca, Deus já viu, Deus já sabe o nosso pensamento. Então, para nossa reflexão aqui, muitas vezes a pessoa ora e pensa, mas a minha oração não foi ouvida. A pessoa busca e não recebe. Reveja suas atitudes, reveja o seu comportamento, como está. Porque Deus, ele vê todas as coisas e ele é Deus de justiça e é Deus que se agrada da justiça. Tem um versículo também na Bíblia que fala, melhor é obedecer do que sacrificar. Então não adianta às vezes orar 2, 3 horas se a pessoa tem um comportamento cheio de injustiça perante Deus. Tá bom? Então só uma reflexão aqui em poucos minutos para que a gente possa pensar um pouquinho na palavra de Deus e estarmos prontos para quando chegar a nossa hora de partir dessa terra e entrar na eternidade, que a gente possa ter a certeza da salvação da nossa alma. Deus abençoe. Paz do Senhor.